War. War never changes. Os conflitos atuais entre a Rússia e a Ucrânia me encheram de pavor, pelo medo de uma possível extinção nuclear e tristeza por todas as vidas que já foram ou serão perdidas no conflito. Eu não sou nenhum historiador ou qualquer tipo de especialista no assunto, mas creio que tenho uma forma de entender o desenrolar dessa guerra, utilizando um contexto fictício de guerra. E claro que eu estou falando de videogames porque, é disso que esse canal é sobre. No universo de Fallout, o mundo foi devastado por um holocausto nuclear. O conflito se iniciou entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. O fato é que os eventos pós-Segunda Guerra Mundial foram resumidamente os seguintes nesse mundo. A Rússia aqui nunca deixou de ser a União Soviética. A China era o grande inimigo norte-americano e ocupou uma parte do Alasca. Os Estados Unidos viraram um governo fascista e em 1969 transformou seus estados em comunidades. A Guerra Fria nunca aconteceu, mas quando os recursos começaram a se esgotar, o impasse entre as superpotências aumentou, criando mais pra frente a caça aos comunistas assim como o nosso mundo. Só que muito após as primeiras décadas dos anos 2000. Como já foi mencionado, alguns territórios foram ocupados e outros anexados, e campos de extermínio aos comunistas foram feitos em solo americano. E eu menciono o solo americano porque só temos a perspectiva norte-americana da guerra. Em 23 de outubro de 2077, as grandes luzes aparecem no céu. Não se sabe muito bem quem começou a guerra, e após algumas horas o mundo é reduzido a poeira. Followed by flashes, blinding flashes, sounds of explosions. We're trying to get confirmation. We seem to have lost contact with our affiliate stations. Oh no. We do have coming in. That's confirmed reports, I repeat, confirmed reports of nuclear detonations in New York and Pennsylvania. My God. E os poucos que sobreviveram, estes sendo pessoas de influência ou futuras cobaias da Voltec, estão em bunkers lacrados como cofres. A história, rapaziada, é imensa e possui eventos que na época eram canônicos e hoje não são mais. E até eventos que a Bethesda, após a aquisição dos títulos e reformulação de Fallout 3, não sabe dizer ao certo se são ou não canônicos. Mas tem uma história, pessoal, que está na Bíblia do Fallout, que contém várias semelhanças com o que estamos passando atualmente, e nos faz refletir que rumo podemos tomar mais adiante. Em 15 de fevereiro de 2059, os Estados Unidos, sentindo sua soberania ser ameaçada pela China após a ocupação do Alasca, começa a aumentar a presença de suas tropas no Alasca e, consequentemente, no Canadá. No início, as tropas americanas diziam que queriam apenas passar com suas tropas pelo território. O Canadá foi contra, ficou puto e criou uma grande tensão. Mas como seu poderio militar era muito inferior, eles desistem e as tropas começam a circular livremente por seu país. A tensão e os protestos cresciam à medida que as forças americanas começaram a exaurir os recursos como a madeira do território canadense. Os estadunidenses até já começavam a chamar o Canadá de sua pequena América. O povo canadense prepara uma retaliação, sabotando alguns gasodutos do Alasca. Isso era tudo que os americanos queriam para começar a anexação completa do Canadá. Os protestos continuam acontecendo, só que desta vez os soldados dos Estados Unidos, trajando suas armaduras da mais alta tecnologia, as Power Armors, executam os manifestantes, os baleando na cabeça. As imagens chegam ao povo americano, e revoltas começam a ocorrer dentro de seu próprio território em 2076. E em fevereiro de 2077, as forças armadas são retiradas do Alasca para conter a sua própria população. Nessa época, a escassez de recursos havia chegado, e o desemprego e a fome haviam atingido quase todas as pessoas de classe média baixa. Alguns militares desertaram e uma parte deles veio a formar uma das facções do jogo, a Brotherhood of Steel. Após alguns meses, uma explosão acontece em solo americano e o mundo é destruído completamente. Porém, se olharmos melhor para aquela sociedade, o colapso era inevitável, pela forma como escolheram viver. Se não fossem as bombas, o povo iria desmantelar o governo e uma possível anarquia seria estabelecida, pois o governo já não conseguia atender às demandas da população. Isso é um alerta muito sério para a forma que vivemos atualmente, porque se não forem as bombas ou uma guerra nuclear, podemos nos auto-sabotar e destruir a nossa sociedade em alguns anos. Mas a história da queda da sociedade americana, ou sobre o vírus de evolução forçada FEV criado pelo governo, e muitas outras ficarão para um próximo vídeo. Isso tudo para provar que a guerra nunca muda. Pessoal, eu não fiz comparações diretas, porque além do meu desconhecimento sobre a situação atual,
iria deixar o vídeo mais ignorante, eu optei por fazer uma aproximação da maneira que eu enxergo os fatos dos eventos para os eventos que aconteceram no jogo. Então, se você tem alguma sugestão, deixe aí nos comentários. Lembrando que o fórum que está embaixo é um fórum da Wiki do Fallout, né? É o fórum brasileiro e tem a versão americana se vocês quiserem ler. E os eventos são da Bíblia do Fallout, que não se sabe ao certo se são canônicos atualmente ou não. Então eu utilizei para embasar aqui, porque o Fallout é um jogo de 1997 que consegue ler a situação global que a gente se meteu e como que a gente vai caminhar. Eles conseguem fazer essa leitura do mundo, né? Naquela época, bem parecida com a leitura de mundo que a gente faz hoje. Então eu acho bem interessante trazer. Se vocês gostaram, deixa o like aí, se inscrevam. E vamos lá, pessoal. Espero que a gente não caia aí, né, nessa guerra maluca e que a situação melhore aí no mundo todo. Já é, pessoal. Valeu!